Olá, pessoal. Bem-vindos à aula da disciplina de Conteúdos e Metodologias do Ensino de História. Estamos trabalhando a unidade de aprendizagem 2 e o tema é História e Conhecimento Científico, Ensino de História na Base Nacional Comum Curricular. Estamos iniciando a análise do terceiro ano do ensino fundamental. Lembro vocês das aulas anteriores, em que nós apresentamos a estrutura da distribuição temática da BNCC. Novamente, mostrando como é que as unidades temáticas são trabalhadas do primeiro ao quinto ano. Relembro vocês aquela perspectiva piagetiana de que o pensamento concreto, né? A criança do sétimo ano, do sexto ano, está ainda muito mais próxima do pensamento concreto, então essa realidade é muito mais voltada ao cotidiano que ela pode perceber. À medida em que ela vai amadurecendo cognitivamente, ele vai avançando mais para trás no tempo histórico, buscando cada vez mais as respostas para os problemas do tempo presente em tempos mais anteriores. Essa é a página das unidades temáticas do terceiro ano. Percebam, temos 3 unidades temáticas: as pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município, o lugar em que vive e a noção de espaço público. Novamente, nós temos as habilidades. Vocês vão estudar e entender os significados destes códigos. Todos eles estão explicados lá na BNCC e é importante que vocês estudem isso. Novamente, os objetos de conhecimento. Então, continuamos ainda discutindo a questão da identidade, eu e o outro. Vejam que aqui novamente nós temos a questão étnico-racial colocada. Vamos olhar as populações indígenas, em especial, que habitam ou que habitaram o município no qual a criança vive. Sempre discutindo a questão ambiental. No terceiro ano já são colocados os conceitos de patrimônio, né? Patrimônio enquanto uma discussão sobre a importância da memória coletiva, a importância da preservação não só da natureza, mas da memória coletiva. Temos vários momentos a discussão dos marcos da memória. Então, é importante pensar que nesse momento, no terceiro ano, eles estão estudando a cidade, a gente vai discutir a questão dos monumentos, por que tais monumentos foram escolhidos, por que tais personagens foram escolhidos para terem os seus monumentos e por que outros personagens não foram lembrados. Porque os nomes das escolas, os nomes das ruas. Então, é uma discussão sobre uma memória que é construída. A questão, né, a relação entre campo e cidade também já se coloca. Vocês vão ver que isso também está colocado na disciplina de geografia, a relação entre campo e cidade. E também conceitos novos a discussão entre o que é público e o que é privado. Vejam que aqui ele já começa a aprofundar as discussões sobre trabalho. Novamente, eu estou com esse material didático, pela mesma razão, é o material didático que eu encontrei online, o que me permite fazer a análise desse material. Vejam, nós temos os objetos de conhecimento, conforme nós vimos anteriormente, e aqui as soluções dadas nesta coleção, os nomes dos capítulos que foram trabalhados, né? Moradias, né? Então, passado e presente,
espaço público, espaço privado e os bairros têm história. É importante já discutir isso. Aqui, vivendo nas cidades, né, novamente, nós já vimos como é que esse material didático dá conta disso, né? A questão do cotidiano nas cidades, problemas que estão presentes na cidade, como no caso o lixo, cidades históricas, e aí ele discute a cidade de Olinda, uma antiga cidade do Brasil, que vem desde o século XVI, comparando as profissões e, novamente, a questão dos monumentos, né? O patrimônio histórico, a memória construída. A questão da discussão da memória enquanto produção coletiva é um aprofundamento da ideia de identidade, né? A nossa identidade também é construída não só em relação aos grupos de referência, dos quais nós fazemos parte, mas em relação aos personagens, vamos colocar aspas aí, aos heróis que fazem parte do nosso imaginário. Olha lá, no terceiro ano a gente está falando de deslocamentos, né? Então, se eu vou analisar quem viveu na cidade onde eu vivo hoje, eu vou olhar os povos que habitaram a cidade. Um desses povos são os povos indígenas e o outro são os povos africanos. Então, a gente já tem a discussão do continente africano, dos deslocamentos, a vinda dos africanos para cá como algo compulsório e a importância da vinda desses africanos não só como mão de obra, não só como força de trabalho, mas também responsáveis por trazerem características da cultura que hoje fazem parte da nossa sociedade. Então, a gente está colocando aí e eles resolvem aí essa questão. Eles fazem uma comparação no livro, que é discutir os deslocamentos humanos, né, entre as questões étnico-raciais bastante presentes nesse material didático, assim como a questão da migração interna. É importante destacar o deslocamento dos nordestinos, em especial para outras regiões do Brasil. E aí, vamos problematizar as relações, discutindo a questão, lembrando as competências que abrangem valores e atitudes e o combate ao preconceito, tanto em relação às questões étnico-raciais quanto o preconceito em relação a outras regiões do Brasil. Vejam, a gente vai também no terceiro ano analisar a formação da cidade, a cidade enquanto uma construção social, a cidade enquanto representação das desigualdades e das lutas dos vários grupos. Então, eles comparam, né, a ideia de comparação, lembrem-se de uma das orientações da base, desenvolver o pensamento de contextualização e de comparação. Então, as cidades são diferentes, as cidades na própria estrutura, na história do Brasil, desenvolvimento das cidades brasileiras, as capitais que o Brasil teve. Então, vai falar lá de Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, já começa aí distanciar bastante da realidade cotidiana da criança. A questão do serviço público, de novo, a ideia do público, do privado. Vejam aqui. E aí, como é que o material dá conta disso? Vejam aqui, nas nossas habilidades, a criança trabalhando a história do município, ele vai mapear os espaços públicos no lugar em que ele vive, ruas, praças, escolas, hospitais, prédios da prefeitura, da Câmara dos Vereadores, então ele começa a aprender essas questões administrativas. Continuando aqui a unidade 5,
Então, percebam que nós estamos mais já discutindo a história do Brasil, continuam os mesmos temas, eu e o outro, as questões étnico-raciais, a questão do patrimônio, a questão da memória. Aqui fala-se do Rio de Janeiro, das fortalezas na defesa do Brasil, para discutir o quanto a ocupação não foi natural, foi violenta. A questão aí das cidades coloniais, né? Olinda, Recife, a importância delas na época do ciclo da cana-de-açúcar, vejam lá as discussões da epistemologia. Então, a gente está aí discutindo um passado colonial a partir das cidades. Né? Então, a história de várias cidades e como é que essas cidades sofreram processo de ocupação. Chegando na unidade 6, nós temos aí a continuidade, né? A questão da memória, e a unidade 7 também, a questão da memória, a questão do público e o privado, essas relações todas. Aqui a gente tem os lugares de aprender, né? Então a gente tem de novo a temática indígena, um pouquinho da história das escolas em momentos diferentes. Como uma das questões tem a ver com os deslocamentos, é importante falar a questão dos transportes, né, dos meios usados para esses deslocamentos humanos. Então, a gente tem aqui um pouco da história dos transportes. Vejam que aqui a gente tem, de novo, a retomada da canoa caiçara, voltando a uma questão étnico-racial. Temos 7 unidades. Unidade 8, de novo, continuamos as mesmas temáticas. E aí volta a questão indígena, valorização, toda uma unidade voltada para a questão indígena na solução deste material didático. E vejam a continuidade da ludicidade sugerida pela BNCC. Unidade 9, os mesmos temas abordados com várias soluções. Aprofundamento das discussões indígenas, da temática indígena, no terceiro ano. Essa é uma característica do terceiro ano, uma grande discussão da temática indígena, mesmo que apareça a questão africana no terceiro ano, como uma das discussões étnico-raciais, mas a questão indígena é bastante presente em muitos materiais didáticos, porque em muitas cidades do Brasil, a população indígena ela ainda é possível de encontrar. Existem várias tribos, a memória indígena ela está muito presente, ela é concreta em várias cidades e levando em consideração a idade dessa criança no terceiro ano, a importância da concretude. Então, novamente, nós temos 9 unidades nesse livro, pensando em planejamento, mesma questão que eu já discuti numa aula anterior, trabalhar com 5 unidades no primeiro semestre, 4 unidades no segundo semestre, para ocorrer, para se ter possibilidade de dar conta da maior parte do conteúdo, ok? Estamos finalizando mais essa aula e nos encontramos na próxima aula.